Olha, inclusive, hoje a Justiça Eleitoral participou de uma solenidade, uma audiência pública, você vai ver aí as imagens, para tratar das questões, das metas do judiciário, né? Como você bem sabe, a Justiça Eleitoral tem os seus próprios prazos, ritos, é uma justiça considerada mais rápida ou precisa ser em função da natureza das ações, e aí hoje houve uma audiência para discutir a questão. Você está vendo, inclusive, a doutora Melissa no centro da mesa, né, como ela que é juiz auxiliar, e, vestida de vermelho, e a doutora Silvania Livaldo Barbosa, uma das servidoras do Tribunal Regional Eleitoral, de maior, vamos dizer, reconhecimento público, né, também participando desse momento de definição das metas, ou de apresentação das metas do Judiciário. A doutora Melissa Pessoa, que é a juiz auxiliar da Corregedoria, falou sobre essa audiência pública e a discussão do Judiciário. Essa audiência pública é muito importante para o Poder Judiciário porque ela divulga a consulta pública que fica aberta aí por algumas semanas para que a sociedade possa participar do processo de elaboração de metas de trabalho do Judiciário brasileiro para o ano de 2026. Então é um momento em que a sociedade vai poder, respondendo a esses questionários, respondendo à consulta pública, indicar aquilo que para a sociedade é mais caro. É a pauta feminina, é a pauta ambiental, são processos mais antigos que devem ser julgados com prioridade. Então a sociedade tem oportunidade de participar desse processo de planejamento e elaboração de metas para o ano de 2026. No ano de 2025, a gente está executando tudo aquilo que a gente planejou em 2024 e também planejando 2026. Para o Judiciário é muito cara, é muito importante a participação da sociedade, porque é para a sociedade que é feito o nosso trabalho. Então, a gestão participativa é para a gente um grande valor. É para o Conselho Nacional e para os tribunais superiores e locais um valor especial, participação da sociedade. Importantíssimo. Agora, a juíza, doutora Melissa Pessoa, auxiliar da Corregedoria, falou sobre uma questão que está sendo acompanhada com muita preocupação por boa parte das pessoas aqui no estado do Piauí e no Brasil também, que é a questão do combate do financiamento de facções a campanhas eleitorais. Esse assunto ganhou ainda mais repercussão e velocidade nos debates depois que a Polícia Federal realizou a investigação que resultou na prisão, hoje em condição de prisão domiciliar, da vereadora Tatiana Medeiros. Vamos acompanhar o que disse a doutora Melissa. Ano passado, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, isso foi uma meta da presidência e do presidente, o desembargador Sebastião e o desembargador Ricardo Corregedor, a criação do núcleo de juízes de garantia. Então, aqui no Piauí, nós temos juízes que trabalham especificamente na fase de inquérito. Nós temos em torno de 150 e poucos inquéritos que tramitam com juízes exclusivos para trabalhar, para dar mais dinamicidade, para atender mais rapidamente as investigações, a fase de investigação criminal. Então, isso, por exemplo, é um trabalho de preparação, me parece que um dos melhores, um dos mais efetivos que a gente tem percebido nos últimos tempos, porque isso deu foco e dinamicidade nos processos criminais. E a gente vê que estão avançando, né? As investigações avançam por parte da polícia e o trabalho do Ministério Público e do Judiciário ali para e passo. Terminada essa fase de investigação, aí vem a fase de instrução e as instruções também estão caminhando a contento. É importante a gente explicar ou deixar assim, você que está acompanhando a gente em casa atento ao fato de que a Justiça Eleitoral ela tem um papel muito claro. Tratar das questões eleitorais, registros de candidaturas, prestações de contas desses candidatos, diplomação dos eleitos, eventualmente acompanhar uma ação de, sei lá, um mandado de impugnação de eleição, enfim, coisas dessa natureza. Mas o fato de existir facções criminosas, possivelmente financiando candidaturas eleitorais, como é a preocupação hoje do TRE, traz um outro papel para a Justiça Eleitoral que ela não pode abrir mão, que é o fato de tratar de questões criminais no âmbito da Justiça Eleitoral. Vamos lembrar que as investigações que iniciaram pela Polícia Federal com o objetivo de ver uma eventual compra de votos desdobraram-se na investigação criminal em relação à vereadora Tatiana Medeiros. E não é apenas isso. Se eventualmente acontecer de um crime correlato, homicídio, eventualmente, não estou dizendo que isso vai acontecer ou esteve perto de acontecer, mas relacionado com eleições, eventualmente isso pode cair no colo da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, nítida e claramente,
já era preparado teoricamente nesse assunto, Elivaldo, e na prática também está fazendo o dever de casa no que diz respeito à avaliação desses episódios. E traz à tona um tema extremamente complexo e preocupante. A atuação de facções criminosas na área política, em processos eleitorais. Por isso, a doutora Júnia, a juíza, que agora comanda a ação penal que investiga, ou que já está tramitando na Justiça Eleitoral, que trata da situação da vereadora Tatiana Medeiros, tem da juíza Júnia Feitosa Bezerra, essa responsabilidade de julgar na primeira instância esse caso extremamente complexo que tem repercutido bastante em Teresina, no Estado e até fora do Estado, né? E lógico que ela terá um longo caminho de tramitação. Acredita-se que até o início do segundo semestre é possível, já que agora foi aberto, no final de semana, aberta agora a fase de testemunhas, ou seja, das oitivas de testemunha, onde o amplo direito de defesa será permitido à vereadora Tatiana Medeiros. E logo depois segue o trabalho de julgamento ou de acompanhamento da ação penal até o julgamento em primeira instância, através da juíza Júnia Feitosa. Depois, seguramente, essa ação será analisada em grau de recurso, não tem a menor dúvida, no âmbito da Justiça Eleitoral do colegiado, tem Tribunal Regional Eleitoral, pode parar até mesmo no Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu repito, que é uma coisa muito interessante. A Polícia Federal descobriu, reuniu provas de que haveria lá crime de usura, né? Que é aquele empréstimo que as pessoas fazem com juros, enfim. O dinheiro da facção. Mesmo assim, tudo corre na 98ª Zona Eleitoral. Perfeitamente. Então, todos esses objetos, provas, vão ser analisados pela Justiça Eleitoral, apesar de, repito, serem crimes ali correlatos aos crimes eleitorais. Saber que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral estão atentas a isso já dá um alívio na população e em nós, Lívia, que vemos como esse dinheiro de facções pode participar poluindo o processo eleitoral brasileiro. Isso, Gelson, porque como é um caso complexo, inclusive no seu ineditismo em relação à sequência de crimes que foram cometidos ou que estão supostamente sendo colocados na conta da vereadora Tatiana Medeiros, existe também a necessidade de uma participação de outras instituições, de outros órgãos, dentre elas a Polícia Federal. Mas claro que é tudo no amparo legal e também no próprio Código de Guarda-Chuva da Justiça Eleitoral, porque como envolve uma eleição, tudo aquilo que envolve a eleição vai ter a Corte Eleitoral como sua supervisora. Então, existe sim esse entrelaçamento de fatores. E quando existe isso, a Câmara participa, claro, como um regente daquele mandato, mas não necessariamente como um setor punitivo. A Justiça Eleitoral ela participa como um supervisor, como um fiscalizador dessa investigação, mas não necessariamente aquele que vai determinar um fim dessa investigação, não vai determinar o futuro da vereadora Tatiana Medeiros. A Polícia Federal entra com um fator criminal, com as alegações que ocorrem e intercorrem no nome dela. Então, precisa sim da participação de todos para que haja pelo menos uma resposta palpável para a população e não ficar uma coisa tão vaga como está agora.